Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nos encontramos para um episódio da Catequese Virtual. Hoje, refletiremos sobre o capítulo 7 da Carta de São Paulo aos Romanos. Nesta parte, São Paulo direciona bem o seu discurso. Ele fala aqui aqueles que têm conhecimentos jurídicos, ou seja, aqueles que conhecem a lei, falando muito propriamente para os judeus, que tinham como principal fundamento da fé a lei, a prática da lei. E São Paulo chega nesse capítulo, seria talvez a parte mais dramática desta carta. São Paulo vai comparar um pouco aí essa dualidade que há dentro de nós, É uma frase muito conhecida, muito repetida por nós, é aquela de São Paulo: não faço o bem que queria, mas faço o mal que não quero. É nesse sentido que São Paulo vai colocar aí este capítulo 7. Em primeiro lugar, o que São Paulo destaca é o seguinte: o pecado está como uma fera a espreitar a nossa consciência, ou seja, ele está pronto para encontrar qualquer situação para entrar na nossa vida. Algumas pessoas, e no discurso ele vai deixando isso bastante claro, algumas pessoas querem penalizar a lei, a própria lei, por ela ser motivo do pecado, Mas São Paulo destaca que nem a bondade, nem a maldade é intrínseca à lei. Estas são coisas, a astúcia, a insídia da nossa condição pecadora, ou seja, somos nós que o pecado, quando cedemos ao pecado, que acabamos aproveitando da própria lei. Ou seja, o pecado ele é tão cruel, ele divide, ele desestabiliza tanto o nosso interior, que faz com que a própria lei, como por exemplo o Decálogo, os 10 mandamentos, se tornem motivo para o pecado, para a morte, como São Paulo nos diz. E isso é justamente notado em nós, e São Paulo coloca isso bem pessoal, ou seja, se coloca como aquele que experimenta esta realidade, para passar também e que ele representa toda a humanidade nesse sentido. Ou seja, nós, conhecendo o bem, conhecendo a nova lei, estando libertos da lei, ainda continuamos amarrados pela nossa concupiscência, ou seja, a consequência daquele pecado original que nós já falamos nas catequeses anteriores. Então, São Paulo vai dizendo isso, por mais que eu conheça, por mais que eu saiba que a lei é boa, que a lei traz vida, o pecado que habita em mim ainda é capaz de converter, ainda é capaz de driblar esta vida que o Senhor nos traz. Por isso, não dá para ficar somente na lei. Por isso que não dá para cumprir o preceito somente pelo preceito. Nós precisamos encontrar a vida naquilo que é lei, ou seja, perder um pouco aquela noção pessimista ou negativa da lei. É bom perceber e fazer um exercício bem pessoal do quanto a lei favorece em nós vida. Eu costumo usar sempre como exemplo a participação das missas dominicais. Eu sei que existe um preceito que diz que todos nós devemos participar das missas dominicais. Mas eu vou à missa dominical porque é um preceito, ou eu vou à missa dominical porque é uma oportunidade de amor, de vida que o Senhor me favorece ao longo da minha semana? É nesse sentido que nós precisamos ir identificando aonde o pecado se aproveita da nossa fraqueza, se aproveita das condições que nós estamos vivendo para gerar vida com a lei que o Senhor nos garante. Pois bem, meus irmãos, aproveito para falar que nesse contexto de isolamento social, muitas são as oportunidades que o pecado encontra na nossa vida. Por isso, vigiar e orar nunca será demais. Uma santa semana a todos vocês.